apresentação. E já vou compartilhar uma tela aqui e nós já vamos começar a falar Falar não, desculpa. Nós vamos revisar um pouco de tudo que a gente viu aqui. A gente vai fixar, nós vamos fixar o conhecimento, tá bom? Que nós aprendemos. Tá. Fixar o que nós aprendemos e também podem parar aqui, né? A gente vai ter um momento de parar, mas podem perguntar aquilo que vocês tiverem mais em dúvida, tá bom? Então, nós já conseguimos, né, de uma maneira mais abrangente, entender um pouco mais sobre dor nociceptiva, neuropática e nociplástica. A dor nociceptiva ela acontece através da ativação desses nociceptores, através de um estímulo externo agressor, seja ele químico, térmico ou mecânico, né? E vai basicamente envolver os tecidos do corpo, muscular, ligamentar, ósseo, articular, enfim, uma fratura, uma torção, uma entorse de tornozelo, gerando um estiramento, uma ruptura ligamentar, uma dor lombar mecânica por sobrecarga, a pessoa acabou de pegar um peso. Então, esse componente nociceptivo ele vai estar extremamente mais aparente nesse paciente do que, por exemplo, uma dor neuropática que tem correlação direta com o sistema nervoso, seja ele central ou periférico. Então, a dor neuropática, basicamente conceituando, é a dor que vai afetar nervos, raízes nervosas, medula espinhal, por exemplo, uma dor fantasma gerada por uma amputação, é uma dor neuropática, né, uma radiculopatia, enfim, algo que compromete o sistema nervoso, seja ele central ou perifericamente. E a dor nociplástica é a alteração desse processamento sem nenhum tipo de lesão tecidual, proporcional, tá? É porque muitas vezes a gente acha que a dor nociplástica não tem correlação com dano tecidual, mas ela pode ter sim. Até porque existem estudos que mostram que a dor nociplástica se ativa por tecidos previamente lesados, mesmo que não tenham, né, nenhum tipo de lesão ou dano, através de mecanismos que acontecem com os sinapses que acontecem com mais facilidade por conta dessa sensibilização local. Então, essa sensibilização local, ela vai desencadear uma dor mais nociplástica, quando é uma dor, quando é um mecanismo de reativação dessa dor, de maneira mais fácil. Então, a memória da dor, tudo que você já experimentou relacionado àquele dano tecidual previamente, se ela, por um motivo externo, seja um estímulo lesivo, pode ser sim, vamos falar de um tornozelo, né? Uma entorse de tornozelo, que aconteceu há anos atrás, e eu já tenho esse tornozelo sensibilizado, se o meu pé falha um pouquinho, essa dor é ativada, tendo uma lesão ou não. Ou seja, esse paciente acaba se tornando um paciente muito misto, porque ele já viveu essa dor antigamente e agora, novamente, estímulos nociceptivos vão reativar esse mecanismo. Tá? Um exemplo de sensibilização central, fibromialgia, a gente já tinha falado na aula passada. E esse quadro ficou bem legal, a Aline fez uma descrição em relação a características da dor relacionada a tecido, e aí depois vocês podem parar e olhar direitinho, mas as características estão certinhas, eu já dei uma revisada com ela, está tudo certinho, tá bom? Então, dores musculares, tendíneas, ligamentares, nervosas, faciais, óssea, articular, né? Facial, dor discal, enfim. Essas dores, eu acho, pelo menos interessante, que conheçamos pelo menos os padrões, pelo menos as características de cada uma delas, porque isso facilita muito na identificação do tecido e o nosso diagnóstico, né? Esse diagnóstico tecidual, ele é um dos achados que precisamos, de maneira bem clara e concisa, tê-los, né, para poder posteriormente associá-los a outro tipo de
de correlação. Por exemplo, se você tem uma entorse de tornozelo, nessa entorse de tornozelo você rompeu um ligamento, estirou um músculo e rompeu parte de um tendão. Então você tem uma nocicepção ativada, tá? Então você tem um componente nociceptivo ativado. E aí, repetindo a história que eu acabei de falar, esse paciente já experienciou essa mesma torção que sei lá, 10, 15 anos atrás. Ele também tem uma dor nociplástica ou uma sensibilização central relacionada a uma prévia dor. Esses mecanismos, eles precisam ser trabalhados no mesmo contexto de lesão de maneiras diferentes, porque eu não posso abordar uma dor nociceptiva da mesma maneira que eu abordaria uma dor nociplástica e vice-versa. Então, como é que a gente vai fazer para entender até onde a nocicepção está interferindo na sensibilização, né, central ou não, tá? E aí a gente tem mecanismos e ferramentas para poder avaliar isso e, basicamente, assim, eu já adiantando algumas coisas, o componente emocional está muito em voga nisso, então, se vocês perceberem que o paciente, por conta de um entorse de tornozelo, ele tende a catastrofizar mais por conta, mais do que digamos assim, normal, né? A gente pode entender que esse paciente tem uma sensibilização central também relacionada a esse mecanismo de trauma. Falamos também da integração com o sistema nervoso autônomo, né? E aí a gente recapitula novamente. Ele modula ativamente a dor, né? O sistema nervoso autônomo, com implicações extremamente importantes para o tratamento, extremamente. Por que que hoje eu não consigo pensar em tratar dor do paciente sem pensar em sistema nervoso autônomo? Porque existe uma correlação muito grande de qualquer tipo de dor relacionada a esse tipo de desautonomia ou enfim, a alteração nos estímulos simpáticos e parasimpáticos. Se esse paciente tem uma dificuldade na regeneração tecidual, eu posso pensar que esse paciente tem uma deficiência ou uma disfunção parasimpática, por exemplo. O que está acontecendo no corpo dele, de maneira geral, que impede esse paciente de se regular e se curar? Na osteopatia, a gente tem um lema que é o seguinte, né? O corpo tem uma capacidade de autocura. Então, toda lesão no corpo, ela pode se curar, toda, ela pode se curar. E a gente precisa, e é muito fácil, né, achar a doença, né? Qualquer um pode encontrar a doença, qualquer um pode olhar para uma pessoa e falar bem assim, nossa, esse cara está doente, essa pessoa está doente. O difícil é achar a saúde no meio disso, né? E aí entender o que é que está acontecendo no contexto geral para que essas regulações não aconteçam. O que pode estar interferindo de maneira tão efetiva para que esse corpo não se regule a ponto de implicar, vamos dizer, uma desregulação geral, né? O que um entorse de tornozelo que aconteceu lá no passado tem em relação com uma desautonomia? Então, isso precisa ser pensado, assim, e bastante pensado. E aí eu vou explicar para vocês. Toda dor nociplástica, não toda, mas grande parte das dores nociplásticas tem uma relação com desautonomia muito grande, porque esses mecanismos de sensibilização central são influenciados diretamente, né, pelo sistema nervoso autônomo, com o aumento ou a inibição ou a facilitação de dor. Uma entorse de tornozelo, por exemplo, ela pode ser potencializada, mesmo que não tenha lesão tecidual, porque a inervação leva informações importantes até aquele local, que leva informações importantes até aquele local, da mesma região onde sai,
ele tem alguma outra coisa sensibilizada. Então, não é incomum, por exemplo, você ter um paciente com uma dor no tornozelo e uma disfunção, digamos assim, de trato intestinal baixo, né? Aí você vai falar, Vinícius, mas por que isso? Por que que tem uma relação tão íntima assim? Porque da mesma raiz nervosa, onde saem nervos que vão lá para o tornozelo, enfim, ou para a perna, também saem nervos que vão inervar órgãos e vísceras ali da região abdominal. Então, o cérebro não consegue ser específico e só sensibilizar aquela região. E aí ele sensibiliza tudo, sensibiliza uma alça intestinal, sensibiliza pelo menos o dermátomo relacionado à alça intestinal, desculpa, dermátomo não, desculpa, o viscerótomo, né, relacionado àquela raiz, e isso vai gerar essa resposta do sistema nervoso autônomo, porque ele entende assim, uai, tem alguma coisa desregulada aqui, e isso fica dando input cerebral o tempo inteiro. Eu vou voltar só um pouquinho aqui, gente, rapidinho. Voltar para a apresentação. Só um minuto. Só para a gente poder explicar. Vocês estão me vendo aqui, não estão? Olha só. A gente falou sobre dor viscerossomática, né? Ou somato visceral, que nada mais é que uma dor que se refere em um lugar através de uma víscera ou de um órgão. Alguém sabe explicar por que que isso acontece? Por exemplo, por que que quando a pessoa está tendo um infarto, ela vai sentir dor para membro superior esquerdo, pode sentir dor para a região cervical, região mandibular? Vocês têm talvez uma ideia de por que que isso aconteça? Aí eu vou pedir para vocês falarem. Vamos tentar fazer igual a gente fez da outra vez. Então, vamos trocar uma ideia para a gente poder entender até onde vocês sabem, para eu poder desenrolar. Fala aí, Jamile. Você gosta desse negócio aí? Fala aí, pelo menos. Eu não gosto de falar, não. Fala aí. Por quê? A relação, eu não sei não, Vinícius. Porque é só de um lado. Assim, por causa do sistema nervoso, né? Mas Sim. exatamente assim eu não sei. Qual o mecanismo que faz desencadear isso, você não sabe, né? Você lembra Não. que nós falamos que a dor visceral ela tem uma característica específica, né? Assim, ela é uma dor inespecífica, porque você não consegue apontar um lugar, ela é uma dor difusa, né? Uhum. Ela acontece principalmente quando o órgão está disfuncional, madrugada, né? À noite, assim, é o principal. Qual o momento do dia que o pessoal mais infarta, né? Durante a madrugada, né? Então, Sim. geralmente durante a madrugada. Mas é porque você falou dela ser uma dor referida, né? Isso. Por, Aí, é, por que que ela se refere? Alguém tem alguma ideia do porquê isso acontece? Tem, Bianca, Flávia, Larissa, Aline, as duas Aline, né? Não? Tá. Olha só, vou tentar explicar para vocês, mas é basicamente aquilo que eu falei. É, vou abrir aqui, ó, só para vocês verem uma coisa. Vou abrir isso aqui. Peraí. Vocês não estão vendo nada, né? Falei que ia compartilhar, mas não compartilhei. Peraí. Deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês, rapidinho. Pessoal, quem puder adquirir esse aplicativo aqui, isso aqui é muito legal. Eu comprei e falei, tá valendo a pena. Olha bem, vou bater aqui no coração. Vou botar outro. Pronto. Vou colocar as besteiras aqui. Tá. Aí eu vou tirar fora aqui. Ó. Peraí, eu vou tirar o pulmão fora. A pleura. Tá, tá. Se vou deixar o coração aqui, eu vou tirar esses lados da costela também aqui. Aqui das cartilagens costais também.
Estão conseguindo ver aí? Só me falam porque eu não estou escutando vocês, não. Estão conseguindo ver, né? Sim. Sim, show. Sim. Olha só, o que acontece, gente? Então, a gente tem a inervação que vem para o coração. Você concorda comigo? Aqui, ó, tem os nervos pericárdicos, nós temos vários nervos que vêm para o coração aqui, tá joia? O nervo frênico passa lá para o diafragma, e a gente tem outros. Cadê, gente? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Isso aqui. Ó, gânglios cardíacos, tá vendo? Para se formar os gânglios cardíacos, eu preciso de nervos que saiam de algumas regiões. Os gânglios, eles são formados principalmente por estruturas que vêm, ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, eu vou botar um lápis aqui para vocês terem uma noção, ó, por nervos que vêm daqui, ó, da cervical. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Eles têm vários caminhos, mas eles saem daqui da cervical, da região cervical, e tem também da região torácica, tá? Então, esses gânglios são formados por neurônios que vêm de regiões torácicas e regiões cervicais. Beleza? Então, olha bem agora aqui, olha que interessante. Da mesma região aonde saem os nervos que vêm para o coração, que vão também, que saem da torácica aqui, também sai o quê? Ó? Quem é essa estrutura aqui? Quem arrisca dizer? Todas essas raízes nervosas aqui, alguém chuta? Nós Plexo vamos falar. braquial. Plexo braquial, show de bola. Então, da mesma região que saem os nervos que vão para o coração, também tem o plexo braquial. Só que o nosso sistema nervoso, ele não consegue ser específico e mandar só a informação para cá. Ó. Manda lá só para o plexo cardíaco para poder sensibilizar o músculo cardíaco que está, enfim, entrando. Na verdade, desculpa, é uma aferência, tá? Essa aferência não consegue ser específica. Perdão, gente, ó, volta ao que eu estou falando, peraí, olha só. A aferência é específica, sim. A aferência fala, ó, tem algum problema acontecendo aqui. Então, a aferência é específica, ela vai sair daqui, vai entrar lá no corno posterior da medula espinhal, vai cruzar e vai chegar lá no cérebro como dor, mecanismo de dor, tá? Só que na hora, a eferência, ela não é específica. Então, quando o cérebro precisa sensibilizar, ele vai sensibilizar toda a raiz nervosa. E por isso, o paciente pode sentir, né, essa dor irradiada para membro superior, né, e também para a região mandibular, porque a gente tem aqui um gânglio trigeminal que sai da cervical, do mesmo lugar que sai o nervo cardiopulmonar superior, tá bom? Então, ele vem aqui também e sensibiliza a região também mandibular, tá? Então, ele sensibiliza a mandíbula, sensibiliza membro superior e, claro, vai sensibilizar também a região... Meu Deus, falhou o nome, gente. Dor... Como é que chama? Angina de peito... Me ajuda aí, gente, pelo amor de Deus, falha de vez em quando. A dor, enfim, a dor no peito, tá? Essa dor no peito vai acontecer também para sensibilizar. Da mesma maneira, por que é que o fígado dói no ombro direito? Eu vou mostrar esse quadro aqui para vocês, tá bom? Por que o fígado pode doer no ombro direito? Porque da onde sai o nervo aqui que inerva a capa de Glisson, que é uma membrana que reveste o fígado, sai o nervo frênico, né? Então o nervo frênico sensibiliza essa capa de Glisson. E aí do mesmo lugar que sai o frênico, também sai o nervo que vai fazer a inervação dessa região mais próxima. Deixa eu ver se eu consigo colocar o tecido muscular aqui, que vai fazer essa inervação da região mais próxima do deltoide aqui. Então, o fígado pode doer no ombro direito, por exemplo. Tá? Só que para você diferenciar essa dor que é viscerossomática, você precisa saber dessas características. Então, eu vou testar para saber se essa dor é uma dor óssea ou articular. Opa, não é. Eu fiz os testes de compressão articular, essa dor não aparece. Ela não é uma dor facial, ela não é
não tem características de uma dor neural, porque ela não tem formigamento, não tem choque. Fiz os testes tendíneos, deram negativos. Então você vai por exclusão. E aí, por último, você pensa numa dor viscerossomática, baseado nas características que esse paciente já está oferecendo para você na sua anamnese, ou que pelo menos você tem tentado direcionar o paciente para que ele consiga te dar informações sobre essa condição. Beleza. Aqui eu coloquei, né, um quadro de zonas de dor referida, né, de cada órgão e tecido. Aline, isso aqui eu acho interessante depois mandar também, ou quem quiser printar, pode printar, fica à vontade, tá? Mas isso tem no Néter, tem várias atlas também de anatomia falando sobre isso, tá bom? E livros de fisiologia. Então, ó, a dor visceral ela é difusa, mal localizada e projeta-se em regiões somáticas, ou seja, regiões do corpo que têm características, não, desculpa, que são locais de dor musculoesquelética convencionais. Então, o coração pode doer no tórax anterior esquerdo, ombro e braço esquerdo, mandíbula, estômago, epigástrio, irradiando para o dorso torácico médio. Tem uma outra característica da dor de estômago, mas essa dor de estômago ela pode, ela já está com um comprometimento metabólico maior, tá? Trapezalgia bilateral, dor na nuca e muitas vezes cefaleias frontais. Vesícula no hipocôndrio direito e ombro direito, né? Então, a irritação, por conta dessa irritação do frênico, que eu estava conversando com vocês, e aí o frênico não está ligado ao fígado, tá? O frênico está ligado à diafragma, mas também essa capa de Glisson, que é chamado capa de Glisson. Então, no pâncreas epigástreo, irradiando para o dorso, ou seja, uma dor transversal, parece uma dor de costela. As pessoas falam assim, estou sentindo uma dor na costela. Principalmente do lado esquerdo, mas pode doer dos dois lados, tá bom? Rins, dor lombar, irradiando para flancos e região inguinal. Na verdade, a dor dos rins, ela pode chegar até a região glútea. Eu acho que a próximo slide vai ter essa imagem. Bexiga, na região suprapúbica, podendo irradiar para períneo. E úteros e ovários, região hipogástrica, lombosacra, face interna das coxas, tá? E fossas ilíacas. Em alguns casos, dor na região medial do joelho. Então, ao identificar a dor somática inexplicável, né, considera sempre uma origem visceral para isso. Não teve início de começou do nada, não fiz nada, não peguei peso, ou às vezes uma coisa que é irrelevante, eu só abaixei para sentar e me deu isso. Por quê? Faz isso todo dia? Por que será que aconteceu essa queixa? E aí, ó, a imagem não ficou muito legal, mas a gente tem essas correlações de níveis de inervação, tá vendo? Ó, a inervação do fígado advém lá de T6 a T9, do estômago, né? De T5 a T9 também, pode pegar até T10. Então, cada região aqui tem um nível de inervação, tá vendo? Ó, T10, T12, do duodeno. Então, cada órgão e cada víscera tem sua região, tem um nível medular de inervação. E aí, nesse mapa aqui, a gente consegue ver aonde eles vão se juntar, que são chamados os gânglios, tá? Então, esses nervos do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático se encontram em gânglios. Por exemplo, o gânglio celíaco, ele depois vai mandar a inervação para fígado, estômago, baço, pâncreas, tá? Então, ele, através do gânglio celíaco, sai a inervação simpática e parasimpática. A diferença entre os dois é aonde as sinapses vão acontecer em cada região. Lembra que eu falei que as sinapses no sistema nervoso simpático, elas são pós-ganglionares, né? Então, saiu do gânglio, sinapse, e aí vai até a víscera-alvo.
do sistema nervoso parasimpático, ela pode acontecer ou no gânglio ou até mesmo muito próximo da víscera. Isso torna a ação do parasimpático muito mais efetiva quando se trata de vísceras do que do sistema nervoso autônomo simpático. E só para reforçar, né, o sistema nervoso autônomo parasimpático está tudo relacionado à parte de movimento, né, do aparelho gastrointestinal, enfim, é ele que dá a motilidade para os intestinos, para o estômago, ele atua na movimentação, no caso do bolo fecal, até a região do ânus. O simpático, ele tem no sistema reprodutor, ele está relacionado no homem e na mulher na parte da ejaculação, né? E o parasimpático no sistema reprodutor na ereção, né? E aí já é o parasimpático sacral. E o simpático está relacionado a justamente o contrário. Se o parasimpático movimenta, o simpático entra controlando esse movimento. Tá? Então, pessoas, por exemplo, com desautonomia, uma parasimpaticotonia, ou seja, ele tem um tônus parasimpático muito alto, eles podem ter mais crises de diarreia, por exemplo, no intestino muito solto. Então, o sistema nervoso simpático não está entrando da maneira que precisava para poder fazer essa regulação. Tá? E aqui são as zonas de dor referida. Tá vendo aqui, ó, a região cervical pode ser alta, né? Pulmão. Aí eu falei também do estômago, né? Nessa região de trapezoidea bilateral. Aqui, ó, a dor do estômago interescapular, dor do coração. Fígado pode doer aqui no ombro direito, tá bom? Nesse ombro aqui. Região, olha aqui, ó. Isso aqui, rim, ó. Tudo que está aqui em rosinha, aqui mais claro, rim, a parte de trás também, né? Então, a gente precisa saber desse diagnóstico diferencial, ter uma noção de diagnóstico diferencial, para saber que isso aqui se trata de uma dor de origem visceral, tá bom? Aqui, ó, bexiga, tá? Bexiga. E aqui é ureter, tá? A parte interna da coxa. Então, tudo isso tem uma relação forte. Mas se vocês acharem esses mapas, vocês podem procurar esses mapas, inclusive no Google, tem vários mapas. Aí tem que tomar cuidado, porque assim, são várias referências, né? Então, quando essas referências mudam muito, aí pode ser que você ache de um jeito, tá errado? Não, é porque foi mapeado dessa maneira, mas não é que está errado, é porque existem algumas alterações, não, são variações, algumas variações que podem ou não corresponder com o que o seu paciente vai apresentar. Então, o que é a avaliação quantitativa da dor, né? A gente precisa de escalas que são validadas para poder mensurar a dor. Todo mundo conhece a escala visual analógica. Na realidade, o pessoal pensa que a escala visual analógica é aquele rostinho, né, com o cara rindo e tal. É porque eles mesclaram as escalas, tá? Mas a EVA é uma linha de 10 centímetros, né, que o paciente vai marcar, ó, de 0 a 10 você sente quanto de dor, né? Então, o paciente vai falar, eu sinto 8, 9, 6, 5, enfim. E aí você vai dimensionando essa dor quantitativamente para poder você ir nas próximas sessões quantificando isso. E tem essa aqui, né? A numeric e a escala visual analógica são a mesma. Não sei porque que eu deixei aqui. Na verdade, são a mesma, tá bom? A EVA e a NRS são as mesmas. É porque tá em inglês, eu não sei. Eu devo ter deixado aqui. Agora, essa escala de faces é aquela escala que tem os bonequinhos, um sorrindo, né? Um bonequinho normal, assim. Normal, na verdade, ele tá um pouco sério e tem um triste chorando. Então, o paciente, essa escala é mais fácil para paciente que tem dificuldade de compreensão, pediatria ou pacientes com algum tipo de demência, e isso vale a pena para quantificar, né, a dor desse paciente. E aí existe a McGill Pain Questionnaire, né, que avalia todos os componentes sensoriais, mas aí é uma avaliação maior. Se eu não me engano, são 71 itens a serem perguntados,
mas aí avalia componente afetivo, né, sensorial e tudo isso, e aí vai marcando, é uma espécie de um termômetro, e você vai marcando, quanto maior a pontuação, mais dor esse paciente tem. E a avaliação qualitativa da dor, né, a gente precisa pensar de maneira geral, qual é a localização dessa dor, né? Então você precisa mapear esse corpo em forma de desenho mesmo, tá? Então eu costumo desenhar a região onde o paciente sente dor, ou melhor ainda, nessas horas, esse atlas de anatomia é até interessante, tá? Então você está com o seu paciente e você abre um atlas desse aqui e você fala assim, ó, meu amigo, fala para mim aí, em qual região aqui da sua coluna você sente dor? E o cara vem aqui, ó, pode pegar e desenhar. E o cara vem e marca, ó, sinto dor nessa região. Então você sabe que o paciente está sentindo uma dor lombar. Ah, não, eu estou sentindo uma dor aqui, ó, nessa voltinha. E tem gente que é específica, marca, ó, eu só sinto dor aqui, nesse ponto. Então, cada dor tem uma característica. Tem gente que vai virar e vai falar bem assim, ó, estou sentindo dor disso aqui tudo, me marca tudo. Tá? Tenho uns bonequinhos assim que você pode baixar no próprio Google e você vai montando e você pede para o paciente desenhar como ele tá, como é que está essa dor dele, aonde está essa dor. E aí, pela maneira que ele desenha, você consegue qualificar, às vezes, até qual tecido pode estar acometido. Então, um exemplo, uma dor muito pontual, o paciente vai lá e marca uma dor muito pontual, é provável que se trate de uma dor ou muscular, né? Se bem que a muscular ela é um pouco difusa, ou uma dor tendínea, né? Uma dor óssea, né? Uma dor articular. Então, podemos pensar de uma maneira, uma articulação mais superficial, por exemplo, né? Então, a gente vai interpretando a partir dessa informação. Irradiação em padrão temporal, se ela é contínua, intermitente, se está ou não em crise, tudo isso também diz, né, para a gente ter certeza não, ter uma noção se essa dor tem uma é mais nociplástica, se é mais neuropática, enfim, nesse sentido, tá? A observação, eu não deixei essa imagem aqui, foi à toa, não, mas a observação da face do paciente também é muito importante, né? Como é que esse paciente se apresenta para a gente, né? Se ele está com uma expressão de dor, ou se não, se essa expressão é uma expressão tranquila, que ele está levando bem, isso tudo digamos assim, gera mais conteúdo na hora de qualificar essa dor. Em queimação, pressão, choque, isso aqui vocês sabem, né? Os fatores que agravam, que aliviam, se o componente autonômico ele está presente ou não, ou seja, se o paciente está suando, tem alteração da frequência cardíaca, digestiva, e o contexto biopsicossocial da dor. Quero voltar aqui um pouquinho, que eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Isso aqui está na apostila, gente. Não sei se vocês já ouviram dessa variabilidade da frequência cardíaca. Aí eu volto um pouquinho aqui com vocês, rapidinho. Interrompo um pouquinho para falar. Olha só, como é que a gente vai quantificar ou pelo menos perceber se o paciente está em estado desautonômico, né? Porque isso é muito difícil isso é muito difícil de entender. Existem testes que são testes mais práticos e que a gente consegue reproduzir dentro de um consultório. O que é estudado hoje é que quando o paciente tem uma desautonomia, ele tem uma variação, ele precisa ter uma variabilidade cardíaca. A gente normalmente precisa ter uma variabilidade cardíaca legal, né? Então a gente tem que ter uma oscilação da frequência cardíaca durante alguns estágios da vida. Por exemplo, se eu estou descansando, a minha frequência cardíaca baixa, a minha frequência respiratória baixa, meu tônus parasimpático aumenta e aí eu consigo relaxar. O paciente em desautonomia, geralmente, tem uma oscilação, ele oscila de uma maneira muito abrupta, né? E essa oscilação ela pode ser mensurada. Existem vários cursos de variabilidade, não sei se alguma de vocês tem essa formação. Eu não fiz a variabilidade
variabilidade, mas num curso que eu fiz, que se chama TISNA, Tratamento Integrado do Sistema Nervoso Autônomo, eu tive uma noção muito grande, porque o professor trabalha com isso, então ele explicou bastante. Basicamente é o seguinte, você vai colocar um relógio polar no paciente e vai pedir para ele solicitar para ele fazer algumas coisas. Por exemplo, faz uns agachamentos aí, vamos ver. E aí, vamos ver como é que varia essa frequência cardíaca. Vamos botar esse paciente para andar. E aí você vai observando essa variabilidade. Se o paciente tem uma variabilidade muito curta, ou seja, ele varia muito pouco de repouso para a atividade física, é sinal de que esse paciente pode estar com tônus parasimpático muito alto, entendeu? Então, a gente precisa regular isso. Agora, o contrário acontece. Ele tem um tônus basal, e aí, de repente, ele aumenta demais e demora muito para voltar, né, para ter o tônus basal de novo. Esse paciente provavelmente está em simpaticotonia. Então, isso é mensurável. Mas, Vinícius, eu não tenho um polar para poder fazer isso na minha prática clínica. Calma. Aí a gente tem algumas outras alternativas a essa situação. E aí a gente pode testar, por exemplo, com o pulso radial, a gente vai fazendo alguns toques específicos nas vísceras ou na espinhosa, que é o nível medular da inervação daquela víscera, para a gente ter uma certeza se existe ou não uma disfunção do sistema nervoso autônomo. A gente vai aprender a fazer isso aí, a gente vai fazer na prática, tá bom? E eu estou até pensando da gente tentar fazer isso um dia. Não sei se talvez daria para vocês testarem com familiares de vocês em casa, não sei como é que está, mas dá para a gente fazer isso também aqui online para a gente facilitar na hora que a gente estiver junto, entendeu? E aí vocês já vão estar compreendendo mais. Mas isso é cena para um próximo capítulo. Vou compartilhar de novo aqui, peraí. Gente, por enquanto, tem alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Escreve no chat qualquer coisa aí, tá bom? Tá tranquilo, Vinícius. Eu- Gostei dessa ideia de testar isso online É, mesmo. pois é, porque aí vocês testam com o marido de vocês, enfim, filho, e aí é bem prático mesmo, assim, não tem nada difícil, não. E a gente percebe na hora, percebe no pulso da pessoa mudando, né? Então, quais são as implicações disso para a nossa conduta, né? Daí eu já estou falando de tratamento. Se a dor é mais nociceptiva, eu tenho minhas técnicas, neuropática eu tenho outras, nociplásticas outras. Como é que eu vou fazer essa integração com o sistema nervoso autônomo e com a dor referida visceral? Então, isso a gente vai discutindo, tá? Então, é isso. Tá? De maneira geral, a gente precisa avaliar todos esses dados. Já tinha acabado, eu não tinha me atentado. A gente tem que contemplar todos esses dados para a gente poder fazer uma avaliação mais precisa, tá bom? Então, agora, o que eu queria fazer, se todas estiverem de acordo? A gente vai construir uma avaliação, e a partir dessa avaliação, a gente vai começar a aplicar nos nossos pacientes para a gente ter uma rotina realmente, né? Rotina de anamnese. Como é que eu vou fazer? Que perguntas que eu vou fazer para poder conduzir da melhor maneira possível. E aí, o que eu vou fazer para a gente poder conduzir essa avaliação? Eu vou ser o paciente, tá? E vocês vão me fazendo perguntas, aquelas que vocês julgam necessárias, tá? E aí, imaginem que eu sou paciente, então, vocês não me conhecem, vocês nunca me viram na vida. E aí vocês vão buscando as informações que vocês precisam, e a partir dessas informações, a gente vai criando. E eu não se preocupem, tá? Eu vou falar, eu vou responder aquilo que vocês querem, mas eu também vou dando dicas para vocês poderem tendo esses inputs, tá bom? Eu vou abrir aqui. Aline,
A Aline não está mais, será? Aline? Oi. Aline, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te colocar como co-anfitriã aqui, você consegue gerar uma página para você ir escrevendo o que elas forem perguntando, tudo isso? Eu posso redigir um documento à parte aqui, ou é para elas verem? Mas aí vai aparecer para todo mundo? Ah, tá, não. Aí Aí você eu te tornei co-anfitriã aí agora. não vai atrapalhar a gravação? Acho que não. Vocês estão me vendo, meninas, aí? Bom é que todo mundo Sim, você responde. está parecendo normal. Sim, Ah, tá beleza, normal. beleza. Então tá bom. Então vai lá, Aline, você quer compartilhar? Deixa eu abrir aqui e ver se vai dar certo. Só um minutinho. Tá, enquanto você está abrindo, peraí que eu vou pegar um negócio para eu tô voltando, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Apareceu, meninas, para vocês alguma coisa ou não? Para mim tá aparecendo aqui. Apareceu, sim. Apareceu. Ah, beleza. Isso, beleza. Meninos, aí vocês podem começar. Tá? Vocês é que comandam aí, podem abrir os microfones, podem perguntar, porque eu quero, agora, nesse momento, eu quero direcionar a parte da anamnese. Logo em seguida, nós já vamos começar a falar sobre exame físico, hoje ainda, tá bom? Então, vamos tentar direcionar essa anamnese da melhor maneira possível. Vamos lá. Todas participando, hein? Mas aí vai ser com algum tema específico de dor ou não? Você só vai chegar sentindo dor. Cheguei chegando, Flávio. Oi, doutora, tudo bem? Pode ir. Tá com cara triste, mais ou menos, feliz, Vocês estão vendo meu dormiu rosto aí, não, né? muito, dormiu pouco. Tá, não, mas vamos lá, vamos do início. Quando o paciente entra no seu consultório, Flávio, você vai lá recebê-lo, né? Claro. E aí, como é que você conduz a avaliação? Primeira coisa que você pergunta para o paciente, pergunta mesmo, do início, do início. Você nunca me viu na vida, você nem sabe quem eu sou. Como é que é o Por nome do que que você senhor, está me né? procurando hoje? Primeiro você pergunta o nome. Nome? Não, normalmente eles já me mandam por mensagem, Ah, não, então então tá eu já bom, então sei tá bom. quem é. Ó, supondo então que vocês já saibam que eu me chamo Vinícius, né? Então, eu você já colheu todos os meus dados. Então, vamos pular essa etapa, né? Então, essa parte da anamnese a gente pode pular. Então, nome, idade, profissão, tudo isso vocês já sabem, né? Show, legal. O que você está me procurando hoje? Então, doutora, eu comecei a sentir uma dor na minha perna direita. Se puder escrever, Aline, também, tá? Dor na minha perna direita. Como é que você colocaria, Flávia, como queixa principal isso? Você escreveria do jeito que eu falei, né? Sim. Dor na perna direita. Tá bom. Uhum. Beleza. Queixa principal. Beleza, gente? Uhum. Tranquilo? E depois? Há quanto tempo tá sentindo essa dor? Então, doutora, eu estou sentindo essa dor há 5 dias. Tem algum movimento específico que piora? Tem um movimento específico que piora. Aí eu vou ser paciente, tá, gente, mesmo. Ó, quando eu tô muito tempo sentado, dói, mas se eu levantar também dói muito. Se eu andar muito tempo, dói muito. Aí eu tenho que sentar de novo ou deitar. A única posição que melhora é eu deitar. De Repete de barriga para novo. cima ou barriga para baixo? Só de lado. Eu tenho que deitar com a perna direita para cima. Vinícius, vai ter que repetir para mim. Então tá, ó, tem algum movimento específico que piora? Tem. Eu coloquei que ficar muito tempo sentado piora. Uhum. Andar
também eu estou conseguindo andar pouco. Espera aí que meu teclado está desconfigurado. Espera aí. Quando ando, ao Ao andar andar, melhora. melhora. E só melhora quando eu deito de lado, Qual lado? com a perna direita para cima, decúbito lateral esquerdo, né? Aí, olha só. Então, você acorda sem dor? Não, eu acordo com dor também. Eu acordo sentindo dor. E como que é essa dor? Empontada, irradia? Parece que a dor corre pela minha perna. A dor corre pela minha perna e, e ela chega perto do pé, mas ela não vai no meu pé. Parece que fica até na panturrilha. Teve É uma alguma dor. atividade que você fez mais pesada, algo fora do comum, que você acha que pode ter ocasionado essa dor? Eu estava fazendo minha mudança. Eu mudei de casa e aí comecei a sentir essa dor. Não, na realidade não. Peraí, Aline, foi boa a sua pergunta? Pode mudar, né? Então, rapidinho. Foi não. Eu estava na praia com meus filhos e eu fui pular uma onda e depois começou. Essa dor começou. Ô Aline, eu estou vendo que você está escrevendo aí, tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Só que isso aí, gente, vocês vão estar descrevendo de maneira técnica, né? Então, vocês fizeram essas perguntas, vocês vão descrever de maneira técnica. A Aline está só colocando o que eu estou falando, o que vocês estão perguntando, mas está ótimo. E aí? Apaga não, né? Mas, Aline, essa pergunta foi boa que você fez, e eu falei, foi realmente, né? Depois que eu pulei essa onda que a dor começou. Mas eu fiz essa mudança antes, mas vocês não sabem dessa mudança, né? Faz conta que vocês não sabem. Porque aí você tem que relacionar assim, poxa, mas será que pular uma onda, né, faria tudo isso, né? Mas vamos lá. Mais alguma pergunta que vocês fariam ou terminariam aí? Então, aí então entraria, você fez alguma coisa do seu normal no dia a dia, que pode ser algo um pouco mais intenso? Uhum, isso, exatamente, né? Fora, alguma coisa fora, né, do normal, né? Isso, no Sim, seu eu dia a fiz. dia, não é, porque igual É, essa questão da onda foi um final de semana, ou seja, foi algo que não é do dia a dia, mas em sim. algum momento durante a sua atividade diária, igual, né, peguei uma caixa. Então, doutor, realmente, ó, se você for falar aí, há uma semana, há mais ou menos uma semana e meia atrás, eu fiz uma mudança e eu peguei muito peso. E você lembra mais ou menos se você tinha que pegar de um jeito e virar o corpo para colocar em cima de um caminhão? Não, não lembro, de verdade. Mas eu precisava pegar muito peso de baixo e levantar até a altura da minha cintura e carregar ela para o carro, sim. Agora eu estou lembrando, mas eu acho que eu não ficava rodando o tronco, não. Eu só Uhum. abaixava para pegar. Essa dor ela começa na lombar e vai descendo, ou ela começa apenas atrás da sua perna? Eu sinto, de vez em quando, eu sinto uma dor na coluna, mas ela não é a que mais me incomoda. A que mais me incomoda é a dor na perna. A perna está doendo bastante. Mas eu sinto dor na coluna, sim. Eu vi que a Jamila escreveu alguma coisa no chat, mas eu não estou conseguindo abrir o chat daqui. Eu não sei. Você consegue falar, Jamile? Ou tá ruim? Você consegue ler ali, né? O que ela falou? Então você acorda sem dor. Tem quantos dias que foi à praia? Não, Esqueci de não, não. perguntar. Eu acordo sentindo dor, sim. Acordo sentindo dor. E muitas vezes de manhã
logo que eu acordo, eu falei que eu acordo sentindo dor. Muitas vezes de manhã, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes de manhã a dor ela me limita a me movimentar. O movimento de escovar dente é o que você está sentindo mais incômodo pela manhã? Eu estou sentindo muito no movimento de escovar os dentes na hora de abaixar para bochechar, e eu estou sentindo muita dor também para ir para o vaso. Sentar no vaso é um martírio. Tem alguma coisa que você faz que alivia a dor? Alguma coisa que eu faço. Quando eu deito de lado, ela alivia a dor, ou quando eu tomo Torcilax. Quando eu deito de lado com a perna direita em cima, ela Já alivia. prescrito, né? Isso. E tomar o remédio, o Torcilax, me alivia. Essa dor ela é em queimação ou é uma pontada? Ela é um misto de queimação com choque, assim. E de vez em quando eu tento esticar a coluna, ela dá uma pontada bem forte. Eita, me perdi. É um misto de queimação e choque, A Aline perguntou como é essa dor, né? como é essa dor, né? Isso. Eu poderia, aí, pessoal, por exemplo, quando a gente chega nessa etapa, né, de perguntar como é que é a dor, e a gente já está vendo que a gente já está trilhando um caminho para qual tipo de dor? Qual tipo de dor? O que vocês acham? Neuropática? Neuropática. Ela tem um componente neuropático, mas tem um componente o que também nociceptivo muito grande, né? Porque ela começou há 5 dias atrás, né? Concorda comigo? Então tem um processo inflamatório ativo, né? Beleza. Então nós temos pelo menos 2 características aí. Dor Um dor de mística. Aí, Aline, vale a pena a gente investir, ó, como você já perguntou, como é que é essa dor, né? Ó, é uma dor mista, né? Em queimação e choque. E aí vale a pena investir em mais uma característica se você está pensando em uma dor neuropática, por exemplo. Vamos supor que você esteja pensando no ciático, tá? Tá, mas me fala uma coisa, essa dor, ela segue um trajeto ou você não consegue identificar, sabe como? Eu ia perguntar isso mesmo. Isso, show de bola, isso aí. Essa dor segue um trajeto, né? Não, tá legal, segue um trajeto. Segue um trajeto? Interrogação, ela segue um trajeto? Porque aí, se o paciente oferece para você essa informação, dele virar e falar bem assim, sim, eu estou sentindo como se fosse uma linha puxando, né, daqui perto do bumbum até lá no tornozelo, aí você já mata a pau, você sabe que isso é uma dor neuropática, né? Mas a minha dor, Aline, ela não é assim. A minha dor, ela tem horas que ela sente, eu sinto como se fosse uma linha, mas tem hora que eu não consigo nem identificar onde ela está. Eu sei que ela está na perna, mas eu não consigo identificar, porque queima muito. Eu ia perguntar mais ou menos isso. Eu ia perguntar assim, me mostra onde você está sentindo. Isso, perfeito. Aí, olha, escreve assim, ó, essa dor segue o trajeto, me mostra onde você está sentindo. Isso. Uma característica legal para vocês saberem: paciente que tem dor neuropática verdadeira, tipo um ciático, né? Ele vai passar com o dedo aonde ele sente a dor. Ele vai falar assim, ó, essa dor aqui, ó. Ele vem com o dedo, a ponta do dedo vai mostrando o trajeto da dor onde ele sente, tá? Agora, uma dor que é uma dor mais inespecífica, né? É uma dor que pode ser uma dor referida, que pode ser uma dor outra coisa. A pessoa vai passar a mão toda, dói aqui, aí você não consegue ter uma noção de localização. Então, é uma dor bem difusa, uma dor que você não consegue identificar. Beleza, mais alguém? Quem dá mais? Essa dor piora de madrugada? Eu acho que essa dor ela me acompanha de madrugada assim, porque toda vez que toda vez que eu acordo, por exemplo, para ir no banheiro, eu estou sentindo a mesma dor. Mas eu não digo que ela piora, mas ela está lá presente de madrugada.
Ou pode ser uma pergunta assim: você tem que mudar de lado enquanto você está dormindo? Você precisa mudar de lado para diminuir a dor enquanto você está dormindo? Quando eu estou dormindo, boa pergunta, boa pergunta. Isso é uma coisa que vale a pena perguntar. Por exemplo, se você precisa de ficar mudando de lado, o que você está pensando, Flávio? Vamos lá, solta para gente. Se Como eu você preciso. falou que você só se sente melhor dormindo com o lado direito para cima, pode Uhum, ser uma compressão. Então, pode ser uma compressão de sacro ilíaca do lado esquerdo. E aí ela uhum, vai aumentando durante a madrugada e você tem que trocar para o lado direito para você diminuir essa sensibilidade. sim, show de bola, muito bom. Bom raciocínio. Tá, mas não, doutora, se eu mudar, piora a dor. Eu preciso ficar sempre nessa posição bem quietinho e dormir dessa maneira. Mas foi boa colocação, tá? Porque aí você vai excluindo outras possibilidades, tá? Isso é Ou também uma tendinite de glúteo médio, uma bursite trocantérica, são essas características que as perfeito, pessoas falam. perfeito, é isso mesmo, isso mesmo. Exclusão de tecido. Tá vendo? Vocês estão vendo, gente, que na anamnese você já vai excluindo ou você vai incluindo tecidos? Você consegue fazer isso? Você consegue ter essa percepção? Que fica muito mais Uhum. fácil você tentando, você já sabendo quais são as características de dor de cada tecido, você vai fazendo assim, eu vou por eliminação. Deixa eu perguntar se essa dor é assim, porque às vezes o paciente não sabe dizer para você, ah, doutor, eu tenho uma dor muscular, ele não vai chegar falando para você. Talvez ele fale, ah, dói nos. Quantos pacientes, gente? Chega para você, estou com dor nos nervos. É uma. Todo mundo, acho que 100% da dói, ele aponta para o músculo e fala que dói no nervo. Ah, esse nervo aqui está doendo, né? Ele não sabe nem o que é nervo. Então, quando a gente vai direcionando essas perguntas, é importante, tá vendo? Assim, você direcionar para você saber excluir. Realmente, não é uma dor muscular, não, isso não é uma dor ligamentar, também não é uma dor neural. Enfim, você vai buscando, e aí vai sobrar uma dor que vai ser a mais provável de ser, tá, gente? Nem assim eu estou dizendo que é. E aí os testes, porque aí, olha só, gente, aí na hora dos testes, a gente não perde tempo, sabe? Para que eu vou testar uma articulação se na minha anamnese eu já tenho quase 100% de certeza que essa dor é uma dor muscular, por exemplo? Vocês conseguem compreender? E aí a gente perde muito. Vinícius, Oi, pode. uma pergunta também que eu acho que a gente esqueceu de perguntar é Aham. se você pratica algum exercício ou se você é sedentário. Porque se um paciente, por exemplo, faz academia, alguma coisa assim, ele já vai identificar talvez melhor se é uma dor muscular ou se é mais profundo, né? Isso aí, exatamente. E se Pratico, você sente dor somente na perna ou você está sentindo em algum outro local do corpo? Beleza, beleza, muito bom. Eu pratico atividade física, sim, vou para academia e faço jiu-jitsu também. E outra questão também, Jamile, assim, que é importante, quando você pergunta para o paciente se ele pratica atividade física ou se ele tem noção, né, de que pratica, e isso você está absolutamente correta, porque provavelmente a consciência corporal desse paciente vai ser melhor, por exemplo, do cara que é sedentário, né? Ele vai conseguir identificar com mais clareza. Mas, mesmo assim, a gente tem que pensar que nós estamos lidando com pessoas que são leigas, né, na maior parte, independente de serem ou não praticantes de atividade física, é, quando se diz respeito à dor, né? Então, a gente precisa ter essa coisa em mente. Se você sente mais dor em algum lugar, né, sente dor mais em algum lugar do corpo, também é uma ótima pergunta para você poder excluir, por exemplo, uma dor facial, né? Então, uma dor miofacial pode ter uma dor referida à distância ou não, né? A gente pode pensar em outra coisa, né? Não sei se você está querendo dizer em relação à dor viscerossomática, é isso? Isso, para descartar ou não, né? Isso, uma dor viscerossomática. Tá. Às vezes, eu sinto, igual eu falei com você, doutor, eu sinto essa dor na coluna, né, na coluna lombar. Não é sempre, mas ela me incomoda também, mas já tem algum tempo que eu sinto dor na coluna lombar, sim. Mas eu confesso para você que depois disso aqui, ela tem piorado um pouco. Ela não doía igual está doendo agora, não. Piorou. Isso. E agora, gente?
Vocês acabariam por aí? Como é que vocês fariam? Continuariam perguntando mais alguma coisa? Não? Acho que aqui cabe aquelas perguntas do intestino, do... Isso. Aí vamos lá, perfeito. Ali era o que eu estava esperando. Olha só. Agora a gente precisa determinar se esse paciente tem algum tipo de problema visceral. Mesmo problema. Gente, não encarem problema ou disfunção como um tipo de patologia, não, tá? Porque muitas vezes está relacionada à disfunção de mobilidade. E aí a gente fica focado em um paciente ter uma hérnia, ou desculpa, uma gastrite, ou uma. Enfim, isso aí não convém. Eu faria assim, Aline, nessa pergunta, eu faria dessa maneira. Tá legal. Aí eu sempre conduzo dessa maneira, tá? Eu falo assim: olha só, vai parecer um pouco estranho que eu vou perguntar, fazer algumas perguntas para você aqui agora, mas eu preciso perguntar para poder excluir outras possibilidades, tá? E aí eu começo. Aí eu começo mesmo. Você tem algum problema digestivo? Digestivo. Quando você fala digestivo, a pessoa pensa só em estômago, né? E aí você tem que dar exemplos para esse paciente. Você precisa obrigatoriamente dar exemplo, porque a maioria fala que não tem. Aí, você não tem problema digestivo? Não. Você tem azia? Ih, rapaz, direto. Ó, como que ele não tem problema digestivo? Porque a pessoa encara problema digestivo como uma gastrite, alguma coisa. Tem azia? Tem. Tem refluxo? Tenho. Ah, você tem má digestão? Tenho. Então, todas essas perguntas, elas têm que ser realmente perguntadas dessa maneira. Não vai adiantar perguntar se a pessoa tem um problema digestivo, perguntando para ela só isso: você tem algum problema digestivo? Ela vai falar que não. Porque para ela, azia não é problema digestivo, porque Isso. todo mundo. Oi, Eu pode falar. sou um exemplo. Eu tenho intolerância à lactose Isso. e quando eu consumia leite, hoje eu não consumo mais nada, nem se tiver no massa de bolo. Eu tinha muita dor no meu trapézio esquerdo, de Aí, ó. travar, me dava muito torcicolo, travava mesmo. Olha Meu aí. ombro era muito elevado e pronto, eu tirei o leite, acabou. Hoje eu sinto porque, bom, a Aline sabe, né, que tem neném há pouco tempo também, vocês tiveram, né, de vocês ainda tá pequenininho, o mais Quem? De novinho, quem? de vocês, seu e da Nossa, tá, Aline. tá com 9 anos. É novinho ainda, Ah, tá. é novinho ainda, não é adolescente, é novinho. Ah, Ah, tá. E a gente tem uma dor de trapézio porque corre atrás do menino, pega o menino, etc e tal. Sim, Mas antes a minha dor era muito mais intensa e piorava quando eu consumia leite. sim. E eu tinha infecções urinárias recorrentes. Eu cortei o leite, eu não tive mais. Olha aí, gente, exemplo online, tá vendo? Ô, Flávia, olha que informação maravilhosa que você passou. Na outra reunião que você não pôde estar, a gente falou justamente sobre essa característica pró-inflamatória do leite, do glúten, do açúcar, né? Não é que eles são inflamatórios, mas eles ativam mais mediadores químicos da inflamação. Então, existem problemas musculoesqueléticos, desordens musculoesqueléticas que estão intimamente relacionadas por exemplo, contextos metabólicos, como isso que você acabou de falar, né? E você Sim, está aí sim. para provar mais do que ninguém. Uma dor somática, né? Uma característica somática de dor, ou seja, dor no trapézio, por conta do consumo de leite, né? E derivados, Isso. né? Então, muitas vezes a gente aborda o paciente perguntando esse tipo de situação, porque pode ter essa relação. E aí, quando é que eu vou começar a perguntar, por exemplo, sobre isso que a Flávia acabou de falar? Quando o paciente me fornece esse tipo de informação, sim, eu tenho azia, eu tenho refluxo, eu tenho. Enfim, eu fiz uma endoscopia há 3 anos atrás, 4 anos atrás, e eu tive uma gastrite, mas eu tratei, sabe? Tem muito disso. Eu tive uma gastrite, mas eu tratei. Então, assim, e aí? Vamos lá, tá beleza. Você falou do seu estômago. E o seu intestino? Como é que ele tá? Seu intestino funciona bem? Funciona. Tem gente que fala assim, funciona bem. Isso a gente falou, né, da vez passada.
Ah, funciona todos os dias? Não, não, não. Um dia sim, um dia não. Então, não funciona bem porcaria nenhuma, né? Então, a pergunta que tem que ser feita é: seu intestino funciona diariamente? Sim, beleza. E como é que é o aspecto das suas fezes? Porque tem muita gente que não olha para o cocô, né? E eu falo que o cocô você tem que olhar e dar tchauzinho. Então pergunta, como é que é o aspecto das suas fezes? Ah, não tenho o hábito de olhar. Então, olha só, a partir de agora eu preciso que você olhe. Mas você tem noção. Agora, uma coisa não tem errada. Mesmo que ele não veja o totô dele lá, você vai perguntar para ele assim: e quando você vai se higienizar, quando você vai se limpar, né? Você precisa passar o papel higiênico várias vezes? Porque se a pessoa fala que ela precisa passar o papel higiênico várias vezes, provavelmente ele tem fezes amolecidas, né? E se esse paciente tem fezes amolecidas, a gente pode pensar no que a gente estava falando. Ou ele tem algum problema metabólico, pode ter uma hipercolesterolemia, ou ele tem alguma disfunção hepática que está fazendo com que o colesterol seja realmente liberado em quantidade muito grande ali pela vesícula biliar, junto com a bilis, para emulsificar as fezes. Ou eu posso pensar que esse paciente está tendo algumas crises de diarreia, né? Então a gente precisa ver o cocô mais diarreico. E, gente, constipado sempre vai falar que é constipado. Eles vão falar bem assim: eu sou preso. E quando eu faço cocô é uma luta. Eu sofro para fazer cocô. Então, esse paciente que tem sofrimento para fazer cocô, ele é um paciente que está mais ressecado, então ele já vai te falar isso na lata, tá? Esse paciente não esconde, não. Me machuca para fazer cocô, então tudo isso precisa ser perguntado, tá bom? E por isso que eu estou falando, por isso que eu começo assim: vai parecer um pouco estranho o que eu vou perguntar para você, mas eu preciso tirar essas dúvidas. Ô Vinícius, só repete a diferença entre ser constipado, o que significa? Se faz amolecido, significa o quê? Não, se a pessoa tem fezes muito amolecidas, pode ser, eu estou botando uma possibilidade, né? Dele ter uma hipercolesterolemia, né? Colesterol alto, né? Ou dele ter algum problema hepático ou biliar da vesícula que faz com que a bilis esteja liberando muito colesterol, porque o colesterol está presente na bilis, entendeu? Para emulsificar as fezes, né? Então, se ele tem colesterol demais, dá aquele aspecto, ou vai ser aquele cocô que tá extremamente amolecido, né? Ou ele vai ser aquele cocô que como é que eu posso dizer? Ele bate e boia, ele flutua demais, sabe? Muita gordura no cocô, né? E aí aí o paciente tem que olhar, né? E o Porque constipado? e o constipado, o cara vai saber que ele está constipado, ele vai falar que tem dor para fazer cocô, sai cocôzinho de cabrito, sabe aquele cocôzinho de cabrito pequenininho, que sai cortado, quebrado. Mas aí isso é o quê? Não, não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não tô determinando o que esse paciente tem, não, porque o fato dele estar constipado pode ser, por exemplo, que ele não toma água, sabe? Aí você tem uma desregulação por conta disso. Eu não tô querendo, eu estou só dando exemplos, entendeu? Eu estou dizendo que se o paciente está constipado, ele tem alguma falha, uma disfunção do sistema intestinal baixo ali, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Porque eu não vou entrar em patologia, entendeu, Aline? Porque não é a nossa função entrar em patologia. Aí quem tem que descobrir é o médico, aí é metabólico, e ele vai precisar realmente ter essa abordagem mais clínica, esse olhar mais médico para poder determinar. Isso é só para saber se existe alguma disfunção relacionada a trato gastrointestinal. Da mesma maneira, vocês vão conduzir com os outros aparelhos do sistema geniturinário, se houver a necessidade, por exemplo, cardiorrespiratório. Então, vocês vão guiando de acordo com o que você precisa. Mas, por exemplo, nesse caso em específico meu aí, eu acho que vocês têm que pensar na parte geniturinária, né, rins, e intestinos, sim. Né? Então, aí vocês vão conduzir dessa maneira. Vinícius, e aí, tá, beleza. Como é que está seu intestino? Aí se eu fosse falar: olha, o meu intestino funciona muitas vezes por dia, com fezes bastante amolecidas. Então, esse tipo de informação para vocês tem que ter
uma característica especial aí, sabe? Vocês têm que levar isso em consideração. Tem muita sensação de gases, aí, ó, coisa que a gente não pergunta, muitas sensações de gases, a barriga fica estufada, tá? Amolecida, sensações de gases, sensação de gases, isso. Aí a gente chama essa sensação de gases intestinais, Aline, você pode botar até entre parênteses, chama aerocolia, tá? Aerocolia. Barriga estufada é aerocolia. Os colos bastante estufados. E eu sinto, por exemplo, às vezes eu sinto dor abdominal. Aí, Jamile, aquilo que você estava falando, e a Flávia também comentando, é onde você começa a investigar para saber se esse paciente não tem algum contexto metabólico que se relacione com o problema dele. Então, aí entra, Flávia, aquilo que você falou. Vinícius, como é que é a sua alimentação? Aí vocês vão começar a perguntar da alimentação. Né? Como tudo errado, lanche, tomo Coca-Cola, enfim, aí você precisa esmiuçar essa alimentação dele. Para quê? Para saber se existe alguma possibilidade de encaminhar esse paciente para outro profissional também, né? Além de você também encaminhar para outro profissional. Aí, gente, vocês perceberam aí, ó, só nesse início não, porque daí vocês já colheram muita coisa, mas vocês já perceberam daí que vocês conseguiram determinar as 3 características de dor aí? E mais um componente ainda? Vocês conseguiram perceber isso ou não? Fala uma de cada vez, porque senão eu não consigo ouvir todas. Né? Você fala nociplástica? Você consegue identificar aí, Flávio, uma dor nociplástica? Em relação ao Componente que você nociplástico, comentou, desculpa. Olha aqui, Flávio, desculpa, falei errado. Um componente nociplástico envolvido? se fosse relacionado ao que você tinha comentado, que a coluna doía antigamente, aí estava Isso, quieta, aí depois que a perna começou a doer, que você lembrou que a sua coluna doía de novo. exatamente. Você percebeu que aí também tem um componente nociplástico, né? Porque é Sim. aquilo que eu estava falando, olha só, não existe nenhum paciente que vai chegar para você com uma dor única e exclusivamente neuropática ou nociplástica. Vão ter sempre as 3 dores associadas de alguma maneira. E ele também tem um componente nociceptivo, porque ele está muito poucos dias sentindo dor. Nocicepção está bombando ali. Ele tem processo inflamatório há 5 dias. E aí, como é que vocês fariam nesse momento, agora, pausa total, como é que vocês fariam para determinar se esse paciente é mais nociplástico, mais neuropático ou mais nociceptivo? Que critério que vocês utilizariam aí? Os testes. Perfeito, pronto. Matou a pau. Matou a pau, Flávio. É isso aí. Os testes vão determinar se o paciente é mais nociceptivo, mais nociplástico ou mais neuropático. Perfeita a sua colocação. É isso aí que eu queria que vocês entendessem. Todos os testes que nós vamos fazer depois para aplicar, na hora do exame físico, vão servir para determinar isso. Supondo que você coloque o paciente lá de decúbito dorsal e tente fazer o teste LASEG. Né? E o LASEG desse paciente negativo. Eu estou fazendo uma suposição, tá? Ali nem precisa anotar isso, não. Mas supondo que esse teste dê negativo. Esse paciente que você acreditava estar com componente nociplástico, não, desculpa, neuropático muito ativo, você já pode até não descartar, mas você pode falar, gente, alguma coisa está errada aqui, né? Porque tudo estava me levando a crer que esse paciente era um paciente mais neuropático, né? E aí, quando você vai tocar, por exemplo, a região lombar do paciente, ele tem uma reação muito abrupta de fugir da dor, né? Você toca lá na espinhosa que está relacionada com a irradiação, por exemplo, L5, S1 ali, você toca, está muito sensível. Aí você olha para a coluna desse paciente, está vermelha, ele está com um componente nociceptivo muito chamando a atenção, sabe como? Então, você pode dizer que esse paciente está mais nociceptivo. Ou não, ao contrário.
desculpa, essa dor nociplástica, essa sensibilização está mais. E isso a gente vai ter que ter percepção para entender na hora. E aí, esses testes vão diferenciar todo esse contexto, tá? Desculpa, vão diferenciar para que tipo de dor que é. Então, ó, três coisas nessa anamnese que precisam ser levadas em consideração. Características da dor, né? Todas as características, se ela dói, que vocês já perguntaram, tudo, como é essa dor, em que período que ela dói mais, tudo isso, tá? Levar em consideração, então, características da dor. Esperar ele escrever ali. Essas características da dor vão me informar qual é o tecido que está acometido, ou pelo menos me dar ideias de tecidos que estão acometidos, né? Um, ou dois, ou três, ou enfim, quantos forem. E isso vai me dar uma noção de qual tipo de dor esse paciente vai ter. Tá? Se é uma dor mais nociplástica, neuropática ou nociceptiva. Perfeito? Dúvida, pessoal, aí? Alguma dúvida? Não? Então, olha só. Depois que a gente já colheu essas informações, a gente precisa ir para o exame físico, né? Aí, Aline, no exame físico, basicamente, a gente fazia o que a gente já está acostumado a fazer, mas levando em consideração aquilo que... O que eu fiz aqui, meu Deus? Eu dizia lá no início, é importante que nós nos atentemos aos detalhes, tá? Porque o que chama muita atenção, muitas vezes engana a gente. Então, ó, é o exemplo que eu dei. Às vezes o paciente está se apresentando de uma maneira uma característica muito neuropática de dor, mas ao exame físico ele não vai ter essas características. Então, a gente precisa se atentar para os detalhes. Então, no exame físico, durante a inspeção, sim, a gente vai precisar inspecionar a postura desse paciente de maneira geral. Isso é obrigatório. A postura é obrigatória, né? Então, como é que esse paciente vem lá da recepção para cá? Tá? Como é que ele caminha? Então, ele caminha com posição antálgica, ele está se protegendo de alguma maneira, a feição dele, né, que é aquilo que você falou logo no início, Flávia, assim, que já estava relacionado a mais um contexto de avaliação física, né, que é como é que está a face dele, ele está com uma face triste, ele está abatido ou não, ele está tranquilo, enfim. E isso já vai me dar até uma espécie de prognóstico do nosso tratamento. Se é um paciente que que catastrofiza muito, ele vai ter um prognóstico pior, por exemplo, do que o paciente que é positivo, né? Então, isso é muito fácil da gente enxergar. Beleza, esse paciente entrou, como é que ele se sentou, como é que ele se posicionou, tudo isso tem que ter relevância, tá? Tem que ter relevância. Então, a inspeção já começa no chamado do paciente, né? Logo depois, no exame físico em si, a gente vai observar esses detalhes que eu estava me referindo. Então, essa pele... vamos lá, então, tentem dar me dá um norte aí, gente. Como é que vocês avaliariam isso? Tentem falar aí, por favor. Como é que vocês conduziriam nesse exame físico? No caso, Vinícius, você já está considerando a questão visceral incluída ou não? Pode considerar tudo, Flávio. Assim, ó, que você pensaria, olhando essa história, para onde você se guiaria?
Então, como Nesse essa caso, questão visceral eu não tenho muito embasamento, né? Eu vou perfeito. mais para a parte Física. articular. Show. É, Então, que é a mais parte de mecânica da coisa, né? isso, que é o que eu pego mais, né? É o que Perfeito. eu estou Vamos lá. pegando mais atualmente. Então, assim, É, de primeiro eu veria essa questão do posicionamento dele sentar e levantar. Como ele relatou que para sentar piora, né, quanto mais uhum. tempo sentado ele sente incômodo, ao levantar eu verificaria se ele se joga para um lado ou para o outro, ou se ele se joga para frente para pegar impulso. Uhum. Isso. E em pé, como ele anda e como ele fica parado. E aí Tá. eu verificaria se ele tende a se posicionar do mesmo lado da dor. Então, assim, se ele refere à dor na perna direita e se ele desloca o tronco para o lado direito, se ele faz uma inclinação para o lado direito, como se ele estivesse se protegendo, ou não, ou se ele se Ou se ele vai fazer desloca a para o lado cruzada, esquerdo, isso, ou se ele se desloca para o lado esquerdo, como se ele estivesse tentando minimizar abrir um o pouco a forame. dor. Isso, isso. Uhum. E aí eu observaria muito a questão do tornozelo, porque como você relatou, né, o paciente relatou que após ter pulado a onda, ele sentiu a dor na perna e sentiu o aumento da dor da coluna, eu verificaria como que está o calcânio, o osso, né, a articulação, o tendão do calcânio, porque isso poderia ele ter tido uma leve entorse de tornozelo, e aí se ele já tem um componente lombar e sacral associado, ele poderia ter feito um estiramento de algum músculo de panturrilha, um estiramento de isquiotibial, uma rotação de joelho, alguma coisa nesse sentido. Eu olharia mais ou menos para isso. Tá. Beleza. Um ponto de vista. Show de bola. Quem dá mais, gente? Vinícius, vê também se ele tem dificuldade de, por exemplo, sentar com a perna esticada, dobrada, se ele está conseguindo ir com as mãos até o pé, porque se ele tiver com essa dificuldade de esticar, eu já ia considerar essa questão neuropática também, né? Uhum. Beleza. Bianca, o que você acha? Então, sempre nas minhas avaliações, assim, quando eu parto para a parte física, avaliação física, tento ver sempre a inspeção, né, a postura e testar alguns movimentos, né? Se ele estava com a dor na lombar, eu testo os movimentos, flexão, extensão, vejo a amplitude, né? E para ver se Hum, tem alguma limitação e às vezes eu testo também os dermátomos, né? A questão da força muscular, como é que tá. Perfeito. Perfeito. Você, Aline? Cadê a Larissa? Saiu, Aline? A Larissa não está aqui, né? Ela precisou sair, o filhinho dela não tá bem, ela tá sozinha com ele. Ah, entendi. Aline Irache, fala para nós. Eu acho que é isso que as meninas falaram, né? Veria também questão de se a pele tá quente, né? Temperatura da pele, se tem alguma tensão muscular aparente. Uhum. Isso aí, muito bom. Beleza. E você, Aline, quer falar alguma coisa? Eu tô mais concentrada em digitar aqui, aí eu Tá tá bom, difícil de raciocinar. tá bom. Vamos lá, gente. Ó, todas vocês estão todas certas, todas. Nada errado, muito pelo contrário. Todas estão de parabéns. Eu acho que só o que a gente precisa é organizar esse pensamento no sentido de. Desculpa, a gente só precisa organizar esse pensamento no sentido de tentar delimitar o máximo possível aquilo que nos foi oferecido, né, na anamnese, na coleta dos dados, né?
A inspeção postural é importantíssima, então a inspeção já começa no momento que a gente chama, né? Igual eu estava falando, já chama o paciente já observando como é que ele tá reagindo, como é que está o andar e tudo, né? Então, essa primeira observação é muito importante. A Flávia falou do sentar, levantar, né? Observar se ele joga para algum lado, porque aí ela já está conjecturando ou pensando em alguma coisa relacionada até a coluna. Ela já falou até da postura cruzada ou da postura direta, que isso tem mais correlação com alterações a nível de coluna, né? E isso pode realmente te dar uma noção muito grande se aquela dor realmente é uma dor que está vindo da coluna para a perna. Ela também observou essa questão do tornozelo, ver se existe alguma possibilidade de entorse e tudo. Então, verificar se o paciente tem dificuldade de esticar a perna, acho que a Jamile falou, levando a mão nos pés, dificuldade na posição sentada, né? Testar. Todas estão muito certas, tá? Todas mesmo. O que a gente precisa estruturar de uma maneira geral? Quando eu estou inspecionando esse paciente, agora na parte prática, acabei a anamnese, vou falar bem assim, Vinícius, agora vamos lá, tira a camisa, tá de bermuda, ou se tiver de sunga, enfim, eu preciso avaliar a sua postura. E aí eu vou observar aquilo que a gente jamais faz na nossa avaliação física. Observar esse paciente de frente, observar ele na lateral e de trás, né, da parte das costas. E nós vamos notar se ele tem alguma assimetria corporal relevante. Essas assimetrias corporais já vão começando a me dar ideias de algumas coisas que estão acontecendo. Então, a primeira coisa é a avaliação de possíveis assimetrias posturais estáticas, né? Então, assimetrias corporais estáticas já vão me dar ideia se ele tem um músculo mais tenso que o outro. Eu estou só olhando, tá, gente? Por enquanto, eu não toquei nesse paciente. Se ele tem um músculo mais tenso, eu acho que foi não sei se foi a Aline que falou do trapézio, enfim, tem um lado mais tenso que o outro. Se esse paciente se desloca, como a Flávia falou, se ele está numa postura antálgica ou não. Se ele se desloca, qual é a região que se desloca? Olha lá, ele tem uma dor lombar, mas ele não desloca tão baixo, ele desloca lá em cima, né? Por que será que ele está fazendo aquela volta, aquele deslocamento lá em cima? Que tipo de estrutura ele está tentando proteger ali em cima para poder fazer esse tipo de deslocamento? Então, isso é importante observar no paciente. Aí, coloração da pele e aspecto da pele também é muito importante. Essas alterações de coloração da pele para vermelho, elas têm muito mais relação com quadros agudos, tá? Então, pele avermelhada, quadro muito agudo, processo inflamatório agudo, nocicepção ativa. Pele avermelhada, nocicepção ativa, entendeu? Dor aguda, nocicepção ativa, tá, Aline? É só você botar assim. Então, a pele avermelhada, nocicepção já está mais ativa, e aí nós precisamos cogitar a hipótese desse paciente estar no quadro de dor aguda. Beleza. Então, coloração da pele é muito importante também ser avaliado. Depois da inspeção estática, eu começo com a inspeção dinâmica. E aí entra um negócio que é bem legal aqui. Aline, agora eu vou precisar que você pare de compartilhar um pouquinho para que eu compartilhe e mostre para as meninas essa imagem que eu preciso mostrar aqui. Pode ser? Pode ser, eu só tenho que aprender. Não, é porque eu já vou voltar para cá. Eu já vou voltar. Ah, não, então tá bom. Rapidinho, peraí. Deixa eu compartilhar minha tela. Você falou que a coloração avermelhada, dor aguda. E se for mais... Não. Desculpa. Coloração avermelhada é processo agudo, tá? Processo agudo. E se for, não tiver, se for mais esbranquiçado, mais frio? Isso aí que a gente vai falar daqui a pouquinho. Só um pouquinho, rapidinho. Só vou mostrar uma coisa aqui, tá? Rapidinho, tá? Ó, gente, eu fiz isso aqui. Alguém já ouviu falar dessa estrela de Mine aqui? Tem gente que escreve sem esse G, estrela de Mine. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Já ouviu? Mais alguém? Não? Então, olha só. Essa estrela, ela ajuda muito, mas muito, muito a gente na determinação de alguns padrões que os pacientes trazem. Eu uso essa estrela da seguinte maneira, tá?
tá vendo aqui, ó, que tem rotação esquerda, lateroflexão esquerda, flexão, lateroflexão direita, rotação direita e extensão, tá? Por que a extensão é menor? Porque a amplitude de extensão é menor do que a amplitude de flexão da coluna, tá? Eu uso muito para coluna, mas vocês podem fazer para outras coisas. Por exemplo, se fosse para ombro, flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, abdução horizontal, abdução vertical, abdução na horizontal e abdução no plano frontal, enfim. Isso aí vocês podem usar, tá bom? E aí, olha só. Como é que eu uso ela? Da seguinte maneira. Vamos supor que esse paciente em questão aí dói, ele já falou, né? O Vinícius sentia dor na flexão. Então, a flexão é um padrão que ele sente dor. Então, eu vou deixar marcado aqui. E aí, como é que eu marco isso? Isso é para vocês terem como parâmetro, tá, gente? Ele começa a flexionar e ele já começa a sentir uma dor muito aguda aqui, ó, logo no início da flexão. Então, ele começa a sentir, eu venho aqui e marco o pontinho que ele está sentindo dor, tá? Agora, vamos supor que ele não sinta dor no início da flexão, que ele sinta no meio da flexão e junto com essa dor que ele sente, que é muito forte, que eu posso marcar 2 tracinhos ou 3 tracinhos para poder determinar, esse padrão é de vocês, tá? Ele também sinta um padrão de irradiação para a perna. Aí eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Marco um raiozinho e eu sei que ele está irradiando para membro inferior direito, por exemplo, né? Eu boto aqui MID, tá? Para vocês poderem ter certeza de que essa dor aqui é uma dor forte que irradia para membro inferior direito, por exemplo, tá? Além da flexão, né? Vou botar deixar o raiozinho aqui, tá? Além da flexão, ele também sente dor quando ele faz um movimento de rotação. Só que na rotação ele só sente dor lá no final e nem é muita dor, não. Então ele só coloca isso como um tracinho. E aqui na rotação direita ele não irradia. E aí também na lateroflexão ele também sente lá no final lá quase no final da amplitude. Só que é um pouquinho mais que na rotação. Então, dessa maneira, eu vou estruturando. Como é que isso aqui vai me servir para fazer a reavaliação do paciente? Quando você for testar, você já tem um padrão de teste. Quando você for retestar na próxima sessão seu paciente, você vai ver, por exemplo, que quando ele voltou para você no outro dia, ao invés de 3 tracinhos aqui, ele continua sentindo dor aqui, mas agora, Vinícius, a minha dor agora ele não está tão grande, não, reduziu. Então você diminui e a irradiação continua, tá? E aí você vai. E agora eu não sinto dor na lateroflexão direita, eu só sinto, por exemplo, na rotação. Então, isso é uma ferramenta muito legal para a gente poder reavaliar e avaliar o paciente. Então, eu sempre uso a estrela de Maine para poder avaliar meus pacientes, tá? Da mesma maneira, pode ser o contrário. Então, ele sente dor na extensão, na rotação esquerda e lateroflexão. Esses padrões da estrela de Maine também vão ser determinantes, por exemplo, na conduta isso é no tratamento, tá? Na escolha da técnica de Thrush, por exemplo, que eu preciso aplicar no meu paciente. E aí são os mecanismos disfuncionais, principalmente da coluna vertebral, tá? Que nós vamos estudar, espero eu, daqui a 2 aulas, tá bom? Que são bem legais. Aline, vou interromper aqui, e aí se você quiser voltar, pode voltar. Essa estrela eu vou colocar para vocês também, tá bom? Para Aline, se a Aline coloca para vocês lá no material. Saiu mais gente aí, né? Quem foi que saiu? Jamile, né, Aline? Saiu? Tá me Aline, ouvindo? estou te ouvindo. A Jamile saiu. Tá aparecendo minha tela? Tá aparecendo. Uhum. Ela pode ter caído, Vinícius. Internet. Tá bom. Não, aí, olha só. Aí, pronto. Aí, Aline, agora a inspeção dinâmica a gente vai construir através daquela avaliação da estrela de Maine, tá bom? Tá.
Aí você só bota a inspeção dinâmica. A pele, a coloração esbranquiçada que você perguntou ali, inspeção dinâmica, construção do raciocínio através da estrela de Mine. Construção do raciocínio. Depois corrige, não tem problema não, do raciocínio através da estrela de Mine. M-A-I-G-N-E. Beleza? Isso. Através da estrela de Mine e outras coisas. Nesse momento da inspeção estática, né, eu já isso eu estou falando da coluna, mas eu posso avaliar qualquer outra articulação, ombro, joelho, pé, tornozelo, enfim, qualquer articulação que eu queira, pedindo a mobilidade ativa desse paciente, observando o padrão de movimento. Se forem parte do esqueleto apendicular, a gente vai avaliar um lado comparado com o outro. Agora, se é da coluna, a gente vai avaliar ela como um todo. Observar, por exemplo, na inspeção dinâmica, ou mesmo na estática, na dinâmica mesmo, né? Se existe presença de retificação, quebras, né? Isso na coluna, né? Quebras de curvatura, por exemplo, você olha para o paciente, ele está abaixando e de repente tem uma quebra de curvatura, fica uma ponta de uma vértebra lá, isso é uma quebra de curvatura, isso é sinal de hipomobilidade em algumas regiões e hipermobilidade em outra. Tá? Se esse paciente tem ou não uma frouxidão ligamentar, isso você consegue observar na inspeção. Depois da inspeção, a gente começa propriamente com a palpação. E aí, na palpação, nós vamos confirmar. A palpação, pessoal, nada mais assim, a palpação no sentido de confirmar o que a gente encontrou na inspeção. Por exemplo, você viu que a pele está avermelhada, você toca lá, está quente, tem processo inflamatório ativo. Agora, se a pele está fria, ela provavelmente vai estar esbranquiçada ali, ó, coloração esbranquiçada. Significa que o aporte sanguíneo para essa pele está baixo. Por que está chegando pouco sangue ali? É a pergunta que você tem que saber. Você tem que fazer. Por que está chegando pouco sangue nessa região? Por que essa pele está fria? Olha, quando eu comparo com do outro lado, não está assim. Aqui está mais frio. Então, essa pele está tendo... Por que essa reação está acontecendo nessa pele? Por que a vascularização está diminuída para essa pele? Então, isso tem que estar relacionado de alguma maneira na sua avaliação. Por exemplo, quando você encontra na palpação do abdômen do paciente uma pele extremamente fria, e aí você olha nos membros, estão extremamente quentes, essa pessoa provavelmente está em um estado de alerta constante, né? Está em simpaticotonia, que é aquilo que eu estou te falando, a ativação do tônus simpático. Porque geralmente essa parte de irrigação ali, quando tá esbranquiçado, significa que ele está com um tônus simpático baixo, tá? Baixo na pele esbranquiçada. Ou seja, o simpático é responsável pela vascularização. Então, por que não está chegando sangue ali? Né? E aí você já tem uma probabilidade de desautonomia grande acontecendo, tá? Quando acontece isso é porque tem alguma coisa errada mesmo, tá? E beleza, desautonomia. Desautonomia, desautonomia. Isso, desautonomia, perfeito. É isso, beleza. Inspeção dinâmica. Falou a palpação. A gente vai confirmar o que nós encontramos na inspeção estática e dinâmica, né? E aí a gente pode, na palpação, por exemplo, sentir durante o movimento se existe realmente alguma restrição ou alguma mobilidade. Nós vamos fazer testes de mobilidade articular, testes de mobilidade visceral, muscular, teste de mobilidade articular, muscular também, né, de alongamento, enfim, como queiram chamar, testes ortopédicos específicos, aí a gente não vou falar de mobilidade visceral ainda não, ortopédicos específicos, testes funcionais, que é o que interessa para a gente, né, teste funcional,
Isso. E aí você bota um enter aí, Aline, aí você bota bem assim, ó. Aí você bota mobilidade visceral. Ah, tá, Aline. Testes ortopédicos e neurológicos também, tá? Caso sejam necessários utilizar, tá bom? E a mobilidade visceral também, caso seja necessário utilizar, porque às vezes não vai ser preciso, tá? Mas isso aí, bota entre parênteses mobilidade visceral, Aline, escreve assim, lift, tudo com letra maiúscula, L-I-F-T. L-I-F-T, pronto, fecha parênteses. O lift é um teste que nós utilizamos, pessoal, para poder excluir ou confirmar a ação ou a interação visceral com a dor, propriamente dita, tá bom? Aí a gente vai fazer os lifts viscerais. O lift nada mais é do que o seguinte, é a coisa mais besta do mundo. O paciente está sentindo dor no ombro direito. E ele dói toda vez que levanta o braço, né? Mas ali fica um pouco constante. Vamos ver se o fígado tem relação? Eu venho aqui por debaixo das costelas, do lado direito, faço uma espécie de um levantado, um lift levantado, dá um leve para o fígado e peço o movimento novamente. E o paciente vai falar, melhorou a dor. Então, existe uma correlação viscerossomática dessa dor. E aí a gente vai precisar trabalhar a mobilidade diafragmática, tudo isso. Tá bom? Diafragma e trabalho cervical por conta do frênico e tudo isso vai ser passado para vocês. Esse raciocínio de como a gente vai trabalhar é a próxima aula, que eu acho que é a melhor aula de todas, assim, é onde a gente vai unir esses conceitos aí, como é que a gente raciocina em relação à disfunção. A gente vai conhecer rapidinho, né? Rapidinho assim, de maneira mais sucinta, porque anatomia é importantíssimo, mas a gente vai falar bastante de anatomia e de correlações com as principais dores, tá? Vai saber como é que faz os testes, e aí depois a gente vai correlacionar uma possibilidade, por exemplo, de dor viscerossomática. Aí a gente vai fazer os testes para poder excluir ou concluir que seja, e a gente vai passar o trajeto o desenvolvimento de cada teste desse, tá? E é isso, beleza, testes específicos, tranquilo. E aí, olha só, gente, depois que a gente faz essa palpação, né, acredito que é o que a gente mais precisa, a gente vai unir as informações da anamnese, unir as informações da inspeção, aí a gente conclui esse diagnóstico tecidual, o tipo de dor que o paciente tem, e aí a gente vai traçar a melhor conduta. Tá? É isso. Parece assim, nossa, mas isso é fácil. É fácil falando, né? Assim, depois que a gente vê que tem um monte de coisa para fazer, e essa rotina de pesquisa que é tão maçante, depois se torna fácil, porque você começa a direcionar as perguntas. Tá? Então você começa a ver, beleza, o Vinícius já falou que tem uma dor irradiada para a perna. Então existem algumas possibilidades. Ele pode estar num quadro agudo de inflamação da coluna lá, e gerando, por conta de uma hérnia de disco, que quer que seja, gerando um pinçamento no nervo e provocando lá. Então ele pode ter um componente nociceptivo e neuropático. Beleza. Então, eu já tenho uma noção. Na hora que eu for testar, e se eu não tenho, por exemplo, nada relacionado à parte visceral, na hora que eu for testar, eu não tenho que ficar testando o órgão, não tenho que ficar testando víscera, não tenho que ficar perguntando disso. Eu passo batido nisso e aí vou para o que interessa, tá? E é sempre, gente, que a pessoa vai ter um problema visceral que vai se relacionar com a dor? Não é sempre. E nem é sempre, por exemplo, que esse paciente vai ter todas as características de dor neuropática, que essa dor vai ser uma dor de nervo. Então, isso a gente precisa estar bem claro na cabeça. Beleza? Pessoal, acho que, de maneira geral, terminamos por hoje. Aline, pode interromper seu compartilhamento. Pode voltar para sua tela, eu acho que é mais Isso. fácil. Como é que eu faço aqui? Eu não faço a mínima ideia como é que faz. Você tem que interromper o seu compartilhamento. Interrompeu?
Aparentemente, sim. Então tá. Vocês estão me vendo, meninos? Estão, né? Ou não? Sim. Sim? Ah, beleza. Ficou alguma dúvida, algum resquício de dúvida? Eu acho interessante perguntar agora, porque nessa integração depois dos conceitos, na próxima aula, que a gente vai botar isso em prática, de certa maneira, a gente vai ter que ter isso bem redondinho, assim. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Não? Então, acho que é isso, meninos. Agora são o quê? 10h07, 10h08, né? Nós começamos uns 10 minutinhos e vou encerrar, Aline, pode deixar. E aí, na quarta-feira a gente se reencontra, se Deus quiser. E aí eu vou mandar também, vou tentar fazer amanhã. Se eu não conseguir, pessoal, eu tento mandar na quarta-feira, mas se eu não conseguir até o final da semana, eu já vou mandar a apostila 2, tá? A apostila 2 já vai ser relacionado, a gente vai relacionar anatomia, bastante anatomia, sim, mas é uma anatomia bastante na apostila, tá? Mas na prática, na nossa aula aqui, eu não vou ficar tão focado nisso, porque senão a gente não é que perde tempo, porque eu falo que a gente nunca perde tempo estudando anatomia, mas a gente deixa de aprender outras coisas para ficar falando de muita especificidade anatômica, e a gente pode acabar atrasando outros conteúdos, tá bom? Mas eu vou falar, sim, de anatomia, vou passar um pouco da anatomia, conceituar algumas cadeias, tá? Algumas cadeias, a gente chama na osteopatia de cadeia lesional, eu gosto de chamar de cadeias disfuncionais, né? Porque, assim, acontecem algumas disfunções no corpo que vão gerando outras adaptações. E a gente vai aprender a fazer essas cadeias para vocês construírem um raciocínio de cada paciente. Mas é por isso que é importante a gente ter pelo menos uma noção de localização ou de características para a gente poder não errar, ou pelo menos a gente ter menos chance de errar no diagnóstico e na conduta. Tá bom? Meninos, muito obrigado. Boa noite. Se ficou alguma dúvida ainda, estou à disposição. Podem mandar pelo WhatsApp também, tá? Eu comentei com a Aline, eu acho interessante que vocês tragam também casos reais de pacientes de vocês, coloquem para a gente poder discutir. Eu acho que isso seria uma coisa bem interessante. Algum paciente que vocês estão tendo dificuldade, para a gente poder raciocinar juntos. E aí colham o máximo de informações possíveis desses pacientes e tragam, e a gente coloca em discussão para a gente tentar encaminhar a conduta de vocês da melhor maneira possível, tá bom? Beleza, pessoal? Beleza. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite, Beleza, tá? boa noite, meninas. Tchau, boa Boa noite. Boa noite. noite, boa noite. Boa Fiquem com noite, Deus, tá? Até gente. mais. Tchau.